não pode, tem que ser assim. Olha lá, ó. Ah, olha aqui, ó. Isso aqui é cumprimento de promessa. O Jean não cumpriu, ó. Eu já tirei, cresceu, não tem culpa. Por que, André? Qual que é a ideia? Eu vou passar minha foto pro Gui, aí ele põe a minha foto, ele recorta eu e põe o você a barba, entendeu? Nós, numa live do Johnny, na verdade, não lembro com quem, falamos que se Não, chegasse... foi sorteio de um livro. Mas era uma live. Era uma sorteio de um livro. Verdade. Aí a gente falou assim, ó, se chegar... Nasceu de uma brincadeira, né? Se chegar a 5 mil no 5K, né? Em No julho. YouTube... Não tinha nada de julho, não. Em julho, não sim. tinha. Ele falou pra eu falar, então pera aí. Tramontina. Se chegasse até 5, eu acho que era nesse ano, inclusive. Aí a gente ia, quem tem barba... Aí eu acho que foi o Jean Diego que deu a ideia. Falou, quem tem barba, tira. E aí eu falei até, então quem não tem, deixa crescer. Fechou? Aí nem todo mundo falou que fechou, né? Mas ficou no ar aí. Aí o Jean é o mais deu trabalho. Não vou só até no meio do ano. Eu, por exemplo, nem tinha fechado a parada. E tal. Aí, um belo dia, o Jean aparece sem barba. Quando deu 5 mil inscritos. Aí eu falei, ué? Aí eu falei, então aí fizemos a live, nossa, se você não assistiu, assista. Tá aí o card? E aí eu reafirmei a minha promessa, então missão dada é missão cumprida. Mas quando se faz isso, vamos falar que promessa não pode ser feita, que a gente não faz, tá? Mas quando nós demos a nossa palavra, Na verdade, pra alcançar algo, tipo assim, você coloca um determinado prazo, tipo assim, ó, vamos raspar a cabeça se nós conseguirmos alcançar 10k em dezembro, assim que funciona. Você tem que dar um prazo, não deixar ao Deus dará assim, porque tipo assim, 10k Mas era até o final do ano. Não era até julho, cara. E outra, quem não pode jurar, não tem nada de não prometer. Vocês viram aí então, né? Vocês viram. Infelizmente a live não ficou salva. Não ficou? Acho que não, porque... No Instagram? Não, porque era uma live de livro, né? A gente não salvou. É aquela primeira live, acho que eu não salvei. Não, eu assisti depois. Olha só, nós não temos evidências. Sim. Só testemunhas. O sorteio. Sorteio. Bom, pessoal, como vocês estão vendo aqui, hoje eu estou hosteando o programa. Não gostei disso. Nosso querido Johnny vai responder as perguntas. Ele tá só nos olhos. Olha aqui, por que se você vai ser o host tem um rascunho aqui? Porque sim ou não, né? A gente fica... Vai que, né? Porque se ele não concordar com a pergunta do Johnny, o Gui vai lá, corta e deixa o Rafael respondendo. Eu cortava o Rafael daqui, tirava ele assim e deixava em branco. Bom, vamos começar o programa, mas senão não sai daqui hoje. Não Mas começamos ainda? antes, vamos lá para os nossos recados. Bom, pessoal, você que está nos acompanhando aqui há algum tempo, você já sabe que os nossos recados aqui é basicamente os mesmos. Primeiro, se você compra na Amazon, você precisa ajudar a gente. É porque ninguém tá ajudando. Graças a Deus que a gente conseguiu chegar na meta para poder ser aprovado, né? Mas daqui a pouco vai ser excluída a parceria porque ninguém ajuda nós. Nós temos um programa de parceria com a Amazon, na qual, se você entrar nesse link que está aqui, olha, dogrego.com/Amazon, você automaticamente é redirecionado para o site da Amazon e tudo que você comprar a partir desse link, a gente ganha uma comissão. Isso aí. Você não vai pagar nada mais por isso, né? O preço é o mesmo, mas a Amazon manda pra gente uma comissão. E isso vai nos ajudar a melhorar o nosso setup aqui, né? A gente precisa comprar microfones, a gente precisa melhorar as nossas imagens, o ambiente nosso também. Inclusive tem gente que reclama do nosso. Você que reclama aí que o áudio tá ruim, que o vídeo tá ruim, poxa, compra na Amazon lá e Não, ou melhor, manda um e-mail pra nós que é contato@dogrego.com que nós vai passar uma conta de alguém lá e dinheiro. Pois a oferta na nossa vida. Com certeza a gente vai estar fazendo aí um bom trabalho com o seu dinheiro, viu? Pode ficar sossegado. O que mais que nós temos de recado, Johnny Boy? Você que é o cara que eu tô tomando seu lugar aqui. Se inscreve no canal. É verdade, né, olha? Curte os vídeos, compartilhe com seus amigos. Somente para aqueles que não concordam com nós, manda lá, mete fogo lá, entendeu? E você quer participar desse programa aqui? Você quer mandar suas perguntas? Então o que você tem que fazer? Você tem que ir lá no Instagram, né, Jones? Nos segue primeiro, né? Se você Lógico, não segue a gente. Lógico. E manda lá no direct que a gente vai estar anotando as perguntas e estamos respondendo conforme
a ordem, né? Porque tem uma lista e tal. A gente vai seguindo aqui. Exatamente. Então, Mas se for manda lá. muito ruim a pergunta, a gente não responde. Porque eu Ou acho se a gente só souber responder, a gente Eu não acho que responde tem gente tudo. fazendo igual os fariseus faziam com Jesus, pra fazer pegadinha pra cair numa armadilha, né? E a gente não é Jesus pra poder se livrar como Então, se livrar. Jesus era pá, ó, mas não é. Não cai às vezes na cilada aqui, né? Mais que é algum isso. recado, pessoal? Acho que é isso. Acho que é isso, É né? isso aí. Então, beleza. Não se esquece, então, de assistir nossos outros quadros, né? Lembrando que nós temos aqui o DGPAN, que o Gui apresenta lá pra gente. Nós temos também o podcast com o DGPop, que é o nosso querido André que assume. Temos o podcast Teologia. Temos o De Olho na Letra, que a gente faz análise de canções. E nós temos o podcast... os vídeos literários lá pra você assistir, se você gosta de literatura. A gente apresenta vários livros lá de teologia sistemática, teologia bíblica, apologética, ciência e fé. O que mais? Ixi, tem muita coisa lá, né? Visão. História da igreja, e o que você quiser, acessa aí o nosso canal, que você já está aqui, você já está assistindo. Veja nossas playlists e fique por dentro do nosso conteúdo, valeu? Ah, não, sabe o que é bom avisar? Então, uma quinta sai o de Olho na Letra, na outra quinta sai O DG responde. o DG Responde. E na terça também. Na terça nós temos aí 3 o... terças que são o literário e uma. Não, 2 terças literário, 1 terça podcast e 1 é o Não, o DG. DGPAN. É. né? Então a Isso gente está mesmo. fazendo também, intercalando com o DGPAN. Eu tô com saudade do unbox. Então, nós também, falta dinheiro. Sei que também tá com saudade. Nosso conteúdo é sempre terças e quintas, tá? Então fique ligado, sempre um vídeo sai na terça e na quinta. E aí se você quiser nos ajudar, né? Quanto mais você nos ajuda, melhor a gente vai produzindo aqui e a gente vai fazendo mais conteúdo semanais. Sim. Pessoal, então vamos lá então para nossa primeira pergunta de hoje. Que é? Que é o quê? Você quer que eu pergunte? Que é o quê? Ó, quem mandou essa pergunta foi o dono da vinícola Góis. Você podia mandar uns vinhos pra nós, né, Danilo? Ele é avinhamento, então, que ele queria falar. Ah, que ele era avivamento. Nossa, Depois vocês falam de mim, né? tem que colocar ali. E eu já estraguei a edição do cara. Bom, quem fez essa pergunta foi o Danilo Góes, né? A brincadeira que você entendeu, né? Acho que você sabe, você conhece. Se é crente, você toma um vinhozinho na ceia. Bom, a pergunta dele é a seguinte: da compreensão de vocês, o que seria avivamento? E ele justifica. Porque muitas igrejas tentam reproduzir. Porque é uma pergunta. Outra pergunta. Ele Exatamente. É outra pergunta? outra são pergunta. 2 em 1. É. Olha, eu jurava que era a mesma pergunta. Não, é a mesma Então pergunta. na compreensão de vocês o que é avivamento e por que muitas igrejas tentam reproduzir Atos 2, que é uma espécie de avivamento. Sim. Uma um espécie? avivamento. É um avivamento, né? Ué, vamos lá, vamos ver. Porque ele tá falando de Atos, assim, tá? Porque ele tá falando de Atos 2, ele tá falando de Atos 2 do 1 ao tal, né? Sim, lógico. Fala do propósito de Atos 2, na verdade, a pergunta, né? Qual o propósito de Atos 2? E escuta, o outro áudio tá sendo gravado onde? Tá aqui. Eu acho que não vai pegar o jeito direito. hein? Fica pegado. Isso aqui é Confia. conversas técnicas, gente. Então, antes de nós começar a responder, eu acho que nós não apresentamos esse livro ainda no Literatura, mas tem um livro do Franco Ferreira que chama Avivamento. Né? Então, depois o nosso Guilherme vai colocar a capinha dele aqui. Eu recomendo para você que quer entender melhor a história do avivamento, você tem que ler esse livro aí que é muito bom. Joia. Fala, Gui. Avivamento seria um agir do Espírito Santo que produz quebrantamento e muitas conversões de geral, certo, Johnny? Então nós vemos aqui incluindo aqui a conversa, né? Nós conversamos aqui para trazer a resposta. E isso acontece tanto em Atos 2, acontece também no Antigo Testamento, em algumas passagens, como quando o povo volta do cativeiro, tem aquele quebrantamento, e se voltam para a palavra de Deus. E por que as pessoas tentam reproduzir Atos 2? Porque eles pensam que aquilo tem que acontecer sempre. Nós temos a visão de que aquilo foi um momento histórico da descida do Espírito Santo e encheu a igreja, e ali começou a igreja primitiva. Mas as pessoas acreditam que aquilo precisa acontecer sempre para ter sempre esse reenchimento espiritual em todas as partes da Terra ao longo da história. Algo a acrescentar? Eu vou usar um termo que eu peguei do Augusto Nicodemos, que ele fala o que é o avivamento, né? Ele fala assim: quando o Espírito de Deus visita o seu povo, que antes estava no estado de dormência, amortecimento, trazendo nova vida, iluminação, produzindo arrependimento, mais desejo de santidade e apego à palavra de Deus. E é interessante que eu gosto de citar como avivamento, estava lendo, às vezes a gente esquece, Nínive, quando Jonas vai até Nínive,
Ali acontece um avivamento e isso mostra o quê? O avivamento não é a igreja que reproduz, que produz o avivamento. É o próprio Deus quem deseja que o avivamento aconteça ou não. Quer dizer que não é estádios lotados, Não é shows e tal, não. É o próprio Espírito Santo que É, produz. é Deus quem decide agir. Por exemplo, se a gente for olhar para a Reforma Protestante, a igreja estava num estado de dormência e Deus teve que agir através de um homem, que foi Martinho Lutero, para que houvesse o que? Volta-se para as Escrituras e aí há arrependimento e volta-se para seguir aquilo que Deus colocou em sua palavra. A igreja estava desviada. Isso. E ali houve um avivamento que, querendo ou não, quando há um avivamento local que seja, ela produz impactos na sociedade. Sim. É que eu não lembro, o André citou uma vez aqui uma história que eu não lembro qual país, André, que você falou de que o presidente, junto com a população, parece que se humilhou e começou a orar junto. E que houve esse avivamento. Eu não lembro, você trouxe essa... E é algo novo, contemporâneo. As Ilhas Fiji. E é algo contemporâneo. E isso é um avivamento. Então, assim... Moravianos, né? Hã? Os moravianos também. Não, é algo novo. Recente. Algo recente que o André trouxe alguma... Em 90 ou até nos anos 2000. E trouxe impacto social. E é legal, por exemplo, assim, a gente vai observar tanto a Reforma Protestante como houve outros avivamentos que a história mostra. Acho que até o próprio Nicodemos, ele cita sobre o país de Gales, que houve um avivamento nesse tipo, que todos resolveram mesmo entregar o seu coração a Deus e houve essa transformação. O problema de hoje nas nossas igrejas, quando eu falo nossas geral, é falta de conhecimento bíblico. Por isso que eles tentam reproduzir algo que eles não vão conseguir. Porque se não for da vontade de Deus que haja esse avivamento, não vai acontecer. E avivamento foi como o Rafa falou, não adianta fazer o Descende, fazer congressos, lutar com bandas de rock. Já deram uns 10 mil dislikes. Aquilo não é, mas aquilo não é avivamento. A verdade ela tem que ser dita, aquilo não é avivamento, aquilo pode ser um show, pode ser um congresso, mas não é avivamento. Avivamento não é isso. Avivamento tem que ter transformação de vidas através da palavra. E não é avivamento sem as Escrituras. A base para o avivamento vai ser sempre as Escrituras. Sempre o povo tem que se voltar para as Escrituras. Nós estamos passando por um momento de avivamento no Brasil, querendo ou não, onde muitas pessoas que não buscavam mais as Escrituras estão buscando agora estudar as Escrituras, entender melhor e ter uma compreensão muito maior de Deus. Isso é um avivamento que nós estamos passando. Tem um vídeo do Nicodemos que ele está explicando que existe uma busca agora na parte sul, vamos dizer assim, do mundo, né? Uhum. Que passou a buscar muito mais a questão do conhecimento das Escrituras e tal, coisa que acontecia na Europa, as coisas estão acontecendo na América do Sul, aqui na América Central. Então, tá havendo uma grande busca pela teologia reformada. Isso é um avivamento. Mas a gente só vai saber a dimensão desse avivamento, qual o impacto que ela vai trazer para a sociedade. Eu posso me deter a Atos 2? Pode. Vocês me permitem? Pode. Eu que não era pra eu falar, né? Pode falar. Pode falar, vai. Era pro Gui e pro Johnny falar, mas eu não consigo. Não. Aquilo lá era brincadeira. Como é brincadeira você fazer o host aqui. Lógico. Assim, Já nós troca de cadeira aqui. confirmo exatamente o que o Gui falou. Atos 2 é um marco histórico. Capítulo inteiro. Só que de Atos 2 dá para você tirar a base do avivamento. A descida do Espírito Santo e a parte do dom que o Espírito Santo dá naquele momento de línguas, que não é, né, não é a grossolalia, é a xenolalia, falar idiomas humanos, ele não se repete mais. Só que o que vai se repetir? No caso, pega o discurso de Pedro, que começa do versículo 14, quando se há uma pregação do evangelho massiva, seja para novos convertidos, seja para convertidos frios, e gera uma mudança, no caso aqui seriam para novos convertidos. E depois vem no versículo 37, 3.000 batizados. E depois, esses que ouviram a palavra, creram, foram batizados, depois viviam em comunhão de acordo com a instrução dos apóstolos. Isso aqui foi o primeiro avivamento da igreja primitiva. Por quê? Porque foi massivo. Não foi uma pessoa aqui e outra pessoa ali. Iniciou-se com a palavra, depois iniciou-se com demonstração de poder. De quebrantamento, de arrependimento. Porque quebrantamento não é só de crente, né? Não. Quando você sabe do seu pecado e... Existe uma continuidade no livro de Atos, que se for continuando, você vai vendo que a cada trabalho e avanço da igreja primitiva, o capítulo termina assim: e foram acrescidas tantas pessoas ao cristianismo.
tantas pessoas se converteram. E tantas Aqui pessoas... nos 3 mil batizados eu vi isso daí mesmo. Mas e esse avivamento, ele teve um impacto, e querendo ou não, que tinha que se cumprir aquilo que Deus queria, que era a propagação do evangelho para todo mundo, para toda criatura. Mas aqui estava em Jerusalém, né? Não, sim, eu falo assim, mas você vê como que é, não foi a igreja, não foi Pedro que se reuniu lá e falou assim, ó, vamos fazer um avivamento Não, mas aqui. eu tô tirando da perspectiva divina, eu tô colocando na perspectiva do relato bíblico. Tá. Porque ele mencionou Atos 2, aqui no relato de Atos 2 não fala que Deus quis assim. Sim. Nós sabemos que Deus quis assim. Nós sabemos que nada acontece sem Deus querer. Isso é um fato. Jesus disse para ficar em Jerusalém até que Até nós que desça o fossem poder. revestidos. Exatamente. E disse que esse evangelho seria pregado em Todas as Jerusalém, nações, e depois Samaria, todas as nações, e todos os confins da terra. No fim das terras. Então, Que era o propósito. Então, esse é um relato histórico, é um marco histórico do começo ao fim. Porém, você vê indícios de avivamento, porque é algo massivo que acontece. Agora, também usando as palavras do Gui, você nota o seguinte: precisa de uma ação do Espírito Santo ocorrendo para o avivamento e não no indivíduo. E de que maneira você vai ver? Você não vai ver só a questão do quebrantamento e não vai ver só a questão de pessoas sendo batizadas ou de grandes movimentações que nem tal do Descende, ou aceitar Jesus lá na frente, que faz um apelo. Você vai ver mudança de vida, você vai ver frutos do Espírito. As pessoas vão começar a deixar os desejos da carne e começar a demonstrar os frutos do Espírito. Então se imagina numa sociedade, isso o Nicodemos fala, uma sociedade, uma cidade igual Penápolis, que você começa a ver a sociedade vivendo de uma forma que exibe o fruto do Espírito, que condiz com a palavra de Deus, que agora não trabalha mais para o pecado. Isso é um avivamento. Porque não adianta nada você falar que teve uma grande ministração da palavra, que teve tantos batizados que aparentemente viviam em comunhão, sendo que não está demonstrando o fruto do Espírito. O Espírito Santo não está agindo aí. É interessante você ter pontuado isso, porque essa transformação, o avivamento, quando essa intensificação do cristianismo, né, numa determinada região, que vai ter conversões simultâneas acontecendo em grande massa, necessariamente isso vai gerar uma transformação radical na cultura na qual essas pessoas estão inseridas. Igual em Fiji, nas Ilhas Fiji foi assim. Então, existe uma transformação na pessoa que ela passa a demonstrar então o fruto do Espírito nela, só que não fica só preso ao indivíduo. Isso é espelhado na sociedade. Exato. A cultura na qual ela está inserida, ela é extremamente impactada por missões, por evangelismo, é claro que acontece também. Aí também existe uma reforma social que acontece no lugar. Isso a gente viu muito claro acontecendo no século XVI, XVII. Né? E é algo que nós esperamos, que haja uma transformação do indivíduo para que haja uma transformação da sociedade. Porque senão não é avivamento. Né? Senão Mudou a Europa dessa época para mudar o mundo depois. Exatamente. E sempre pautado na palavra de Deus. Nada de invenção, de profecia que eu sonhei, que eu vi. É o que a palavra diz sobre isso. Então vamos Por seguir o que isso a palavra a diz. menção em relação aos frutos do Espírito, para comprovar que realmente o Espírito agiu naquela demonstração de poder, né? E que depois houve uma continuidade da transformação, né? Só para finalizar aqui então, eu quero ler uma parte aqui do trecho do livro Igreja Sentada, do Tim Keller. Opa! Tim Keller. Pro Rafa é o Tim Mito. Não, é o São Tim Keller. Tim Keller. Diz, no avivamento, os meios comuns de graça produzem uma grande onda de novas pessoas interessadas, pecadoras, sinceramente arrebatadas e carentes espiritualmente renovadas. Portanto, o avivamento não é uma curiosidade histórica, é um padrão sistemático de como o Espírito Santo trabalha numa comunidade para impedir ou contra-atacar a natureza do coração humano. Mas o problema dessas igrejas, como agora que o Jean falou, é simples. Como eles têm um conceito errado do que é o Espírito Santo, e tem um conceito errado do que é avivamento. É Exatamente. Para eles acontece o avivamento dentro daquelas 4 paredes onde eles estão inseridos. Só que não há transformação nem neles e nem eles geram transformação na sociedade. Já que o Johnny já causou a treta, aí você faz... Já que não sou eu, né? Então eu vou só esticar. Aí você faz um Descende lá, aquele monte de jovem chorando... E chorando, e curtindo o momento lá, chorando. Só cortando aí, não, rapidinho, o meu sogro, E chorando.
Chorou também. Quem é pentecostal, se eu não me engano, acho que uma vez ele falou assim, ó, eu já chorei ouvindo o Chitãozinho e Chororó, então chorar não representa nada, cara. E aí o povo lá, aparentemente se quebrantando e tal, aí eu não vou afirmar porque eu não sei, mas se eles saem de lá e começam a se prostituir no sentido de ficar com outras pessoas, e ficar entre eles lá, fazer sexo antes do casamento, maltratar, o pai e mãe na segunda-feira. maltratar o pai e a mãe, não ser honesto no emprego, que avivamento foi esse? Onde o Espírito Santo agiu aí? Ele só Não, se avivamento, choraram. se avivamento é um aglomerado de pessoas, onde tem Que emoção, fica chorando. música, cada jogo de futebol é um avivamento. avivamento. Né? Por isso que eu vi no estádio, entendeu? Faz sentido já, né? Então que fique muito claro essa questão aí, porque não é como muitos pensam, né? Alguém tem- Então, resumidamente, avivamento é um conjunto de pessoas que o Espírito Santo toca, elas têm uma transformação de vida naquele exato momento, então de uma forma mais abrangente do que individualmente. Exato. por aí. É uma quantidade grande, considerável. grande que acontece Se tecnicamente expande no de mesmo forma rápida. tempo. Isso, Aí, exato. né? E quem realiza é Deus. Sempre Deus age de alguma maneira para que aconteça esse avivamento, que ele tem um propósito em cima desse avivamento. Exatamente, tem um propósito, nunca fica naquele chororô, né? Sempre acontece alguma mudança cultural, alguma mudança na sociedade, etc. Né? As vidas são transformadas que transformam famílias, que transformam a sociedade. Porque o ideal de um cristão é que haja mudança na vida dele, em primeiro lugar, e que ele mude o ambiente que ele está. Isso de um cristão. Imagina de 50, de 1000, de 5.000, imagina Penápolis, 62 mil que passa por avivamento. Rapaz, vai mudar a região inteira, vai mudar talvez o estado, sei lá. Talvez vocês podem ler um pouco a respeito de Jonathan Edwards e George Whitefield, ou Whitfield, eu não sei como pronuncia o nome dele, mas eles foram responsáveis, assim, foram instrumentos de Deus por algo grandioso que aconteceu na época deles também. Sim. Tanto que são homens conhecidos aí até hoje também, né? É isso aí? É isso aí. Colocado? Colocado. Senhor Danilo Góes, manda um vinho pra gente agora. Um suco de uva integral. Você gostou da resposta? Ficou satisfeito? Comenta aqui. Não se esquece de compartilhar também, né? A gente respondeu a sua pergunta. Compartilhe com seus amigos aí. E você que quer mandar perguntas, fique à vontade lá no Instagram, no direct. O Johnny vai estar fazendo essa limpa lá. E aí, você que tá aí assistindo a gente, vai lá no Facebook também, segue a gente lá também. No Face não tem ninguém, cara. Pô, o pessoal só vai no Instagram, você vai no Instagram, tem 400 O Facebook tá morrendo. Tem isso O também. Facebook tá morrendo. O Mark tá... É perigoso daqui uns dias a gente começar a pegar mais sério em algumas coisas, o Facebook tesourar a gente de lá. Ah, não duvido não. É isso aí, pessoal. Então até a próxima. Valeu.